pessoal! Hoje eu vou falar com vocês um pouco, sobre o romance Ana Terra. Esse romance foi escrito por Érico Veríssimo e publicado no ano de 1971. Ele é considerado um romance regionalista da segunda fase do modernismo. Na verdade, Ana Terra é o primeiro capítulo da trilogia O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. A história, conta a saga da família Terra, família que sai do interior de São Paulo em busca de melhores condições de vida e vão para o sul do Brasil. Maneco Terra, o patriarca da família, herda uma terra no sul do Brasil. Então ele pega a família, Dona Henriqueta e seus 3 filhos, Horácio, Ana e Antônio, e vão para a estância no Rio Grande do Sul. Só que lá nessa estância, ela é muito erma, é um lugar muito longe, de tudo. E Ana é uma moça nos seus 25 anos. Ela se sente muito infeliz vivendo naquele lugar. Um local onde não se tem relógio, não se tem calendário. É como se eles estivessem perdidos no tempo. Eles conseguem perceber o tempo passar pelas estações do ano, pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelo calor. O primeiro capítulo do livro, Ana fala: sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando. Costuma dizer Ana, mas entre todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe ficara para sempre na memória, pois o que sucedera nele tivera a força de mudar-lhe a sorte por completo. Mas em que dia da semana tinha aquilo acontecido? Em que mês? Em que ano? Bom, devia ter sido em 1777. Ela se lembrava bem porque esse foi o ano da expulsão dos castelhanos do território do continente. Nesse momento, que eles estavam vivendo, o país, o sul do Brasil, estava vivendo um momento de conflito ali, um conflito entre castelhanos, que são os espanhóis, entre índios e entre estanceiros, em busca de apropriar-se de terras. Então, Ana se vê muito infeliz vivendo naquele lugar, porque ela, sendo uma jovem de 25 anos, ela ainda sonha em se casar, em ter uma família, em ter uma vida normal. Mas como? Ela diz como que ela teria possibilidade, de ter esse momento na vida dela, ter esses acontecimentos na vida dela. Porque eles viviam num lugar onde não se via ninguém, onde não se sabiam as horas, em que mês se estava, nada. Eles viviam apenas para trabalhar. Os irmãos de Ana ainda tinham possibilidade de ir até a cidade, porque eles levavam, os produtos que eram cultivados ali naquela estância para vender na cidade mais próxima, que era Rio Pardo. Eles iam a cavalo, de carroça, de charrete, e o pai de Ana ficava ali cultivando os produtos e Ana e sua mãe cuidando, da roupa dos irmãos, da comida, da casa. Certo dia, quando Ana descia, para a sanga para lavar as roupas, ela se depara com um homem caído ali e ferido, com muitos ferimentos pelo corpo, o ferimento abala. Então ela chama o pai, e os irmãos, e eles vêm ajudar aquele indivíduo que eles não sabiam quem era.
Eles acolheram, né, o rapaz, mas eles ficaram com muito medo de acolher ele ali, até porque eles não sabiam quem era. Poderia ser, né, um castelhano querendo, né, atacar a família, e Ana, né, e a mãe estavam ali, né, e era muito perigoso. Mas então o tempo foi passando e o castelhano, né, o nome dele é Pedro Missioneiro, ele foi ganhando a confiança da família, né? Ele parecia ser um homem de muitas lutas, ele contava das suas lutas, das suas guerrilhas, ele sabia tocar instrumentos. E Ana começou a ter um olhar diferente por aquele rapaz. Ao mesmo tempo que ela sentia raiva, medo, nojo, ela sentia uma atração muito forte por aquele indivíduo que tinha traços indígenas. Eles não sabiam bem quem era aquele rapaz. Mas o tempo foi passando e Ana se sentindo cada vez mais atraída. Todas as noites, Pedro ia para casa, né, para casa da família, e ali ele tocava um instrumento, como se fosse uma flauta. E Ana se sentia apaixonada, né, cada dia mais apaixonada e sentindo, sim, desejos sexuais com aquele indivíduo. Só que Ana sentia nojo daquilo. Ela falava que isso ela sentia ser algo errado, que ela não podia estar tendo aquele tipo de sentimento. Mas era algo mais forte do que ela. Ela tentava não olhar para Pedro, não dirigia a palavra a Pedro. Ela tinha muito medo também, respeito, né, pelo pai, pelos irmãos. Então, o tempo foi passando. Um certo dia, Ana foi tomar, sentindo muito calor, né? Ela foi tomar um banho no riacho. E no momento que ela estava tomando banho nesse riacho, ela sentiu o olhar de Pedro para ela. E ela sentiu aquele olhar e sentiu aquele calor no corpo. Então, nesse momento, Ana se entrega a Pedro, não conseguindo mais segurar, né, aquele sentimento, aquela vontade de mulher ali, ela se entrega a Pedro. E passado algum tempo, eles se encontram várias vezes ali naquela sanga, né, naquele riacho, nos momentos que ela vai lavar a roupa, né, da família, e eles têm os momentos deles íntimos, né, momentos de amor, até que um certo dia Ana se sente mal. Ela fica o dia inteiro de cama, sentindo calafrios, sentindo enjoos. Então ela pensa, não pode ser. E ela descobre que está esperando um filho de Pedro. Isso para ela é como se fosse uma flecha no peito. Porque Ana pensa, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou contar para minha família? Como que meu pai e meus irmãos vão entender isso que aconteceu? Então, uma certa noite, Ana se sentindo muito angustiada, né? Ali na varanda da estância, né? Da casa, ela resolve contar para sua mãe. E com lágrima nos olhos, né? Ela conta para a mãe o que aconteceu. Que ela estava esperando um filho de Pedro. A mãe fica estarrecida com o que Ana conta, mas infelizmente o irmão de Ana ouve tudo escondido. E antes que a mãe pense em contar para o pai, né, o irmão corre e conta para o pai, seu maneco terra. E eles ficam muito bravos, né, muito nervosos com aquilo
não aceitam aquela situação, porque eles colocaram Pedro dentro de casa, né? Eles confiaram nele e acaba acontecendo isso. Ana, então, procura Pedro desesperada. E agora, Pedro, como que nós vamos fazer? Eu estou esperando um filho seu. Pedro põe a mão na barriga de Ana e fala: que lindo, é muito lindo. Só que eu não vou poder ver meu filho. Eu vou morrer. Eu tive um sonho. Eu vi 2 homens entrando aqui e levando o meu corpo. Ela fala: nossa, Pedro, que isso? Como você pode falar uma coisa dessa? Como você pode me abandonar? Vamos fugir. Ana então propõe Pedro a fugir com ele, né? Para eles criarem o filho deles. Só que antes que isso aconteça, os irmãos de Ana invadem a cabana e acabam matando Pedro. Eles atiram nele, né? Pedro está de costas e ele não reage a nada. Ele aceita a morte e eles matam Pedro. Ana fica sem saber de nada. Ela não sabe se Pedro está morto, se Pedro está vivo, até porque os irmãos não falam nada com ela, nem o pai. Eles ignoram Ana a partir do momento que eles sabem que Ana está esperando um filho de Pedro. Ana, então, continua sua vida ali, muito triste, né? Ela apaga dentro dela todo aquele sentimento e vai vivendo com aquilo ali. E a cada dia que passa, seu filho crescendo dentro do seu ventre, ela trabalhando da mesma forma, né? Na esperança que um dia Pedro volte. Mas, no fundo, ela sabe que os irmãos mataram Pedro, acabaram com a vida de Pedro. E o tempo passa. E nasce o filho de Ana. A sua mãe, Dona Henriqueta, faz o parto de Ana, corta o cordão, né, umbilical do neto, e nasce um lindo menino da pele morena, né, morena clara, e com os traços bem parecidos com os traços de Pedro. E Ana coloca o nome dele de Pedrinho, o mesmo nome do pai. E o tempo passa e Ana continua sendo ignorada pelos irmãos, né, pelo seu pai Maneco. E vão vivendo, Pedrinho vai crescendo. E quando Pedrinho estava com 12 anos, numa certa noite, Dona Henriqueta sente muitas dores. Passa mal, fica com febre, né? E eles vão em busca de ajuda, né, na cidade. Só que como o lugar é muito distante, até que chega ajuda, a mãe de Ana morre. Dona Henriqueta falece. Ana se sente muito sozinha nesse momento, né? Porque a mãe era a única pessoa que lhe dirigia a palavra, que o ajudava, né? Com quem ela conversava. Então, ela sente muita falta da mãe. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, ela descansou. Porque o que ela vivia não era vida. Ela não considerava que a mãe vivia, que a mãe tinha uma vida. Ela fala que a mãe era uma escrava, porque a mãe trabalhava para o pai e para os filhos. Ela não tinha autonomia em nada, né? Ela é uma mulher submissa. Ela vivia somente para trabalhar ali, para fazer os afazeres domésticos e mais nada. E Ana tinha um sentimento, sabe, de que alguma coisa na vida dela iria mudar. Então o tempo foi passando, né? O filho de Ana foi crescendo e os irmãos de Ana iam para a cidade levar, né, os produtos, trazer os produtos. E até que Horácio conhece uma moça do Rio Pardo, a cidade mais próxima da estância. Então Horácio
se casa com essa moça e vai embora. Vai morar com ela no Rio Pardo, onde ele abre um comércio. Então, na casa fica somente Ana, Antônio, Pedrinho, né? E o pai Maneco. E passado algum tempo, Antônio também encontra, nas idas dele até Rio Pardo, encontra uma noiva, a Eulália. Eles resolvem se casar, né? E vão morar na estância, no fundo da estância, né? Junto com a família. E então, o Maneco realiza um grande sonho. O sonho de Maneco era plantar milho. Então, ele reza para que o tempo, né, seja bom, as estações sejam boas, né, para que aquele plantio traga lucros para ele. E um dia, o Pedrinho, né, todo feliz, chega correndo e fala: vovô, o milho brotou. Maneco fica muito feliz. E aquele ali é o primeiro momento que Ana vê o pai sorrindo. E que o pai, né, se dirige a palavra ao filho de Ana. Até o momento ele não era maltratado, ele era um pouco ignorado pelos irmãos de Ana, pelo seu Maneco, porque seu Maneco era um homem muito rígido, muito duro. E aí chega a primeira colheita do milho do seu Maneco, né? Ele fica muito feliz com aquilo tudo ali, né? Com a primeira colheita, com o sonho dele, que através disso aí, da venda, né? Desse milho, eles poderiam melhorar a vida, a condição de vida deles. Mas num certo momento, né? Seu Maneco fica muito preocupado com a invasão, né? Dos castelhanos, dos índios, né? Que queriam roubar o dinheiro e a plantação dos estanceiros. Um certo dia, passado alguns anos, né? Eulália já tinha tido sua filha, né? Rosa já estava com seus 3, 4 anos. Com a melhora de vida ali do seu Maneco, ele consegue também comprar um escravo, né? Para ajudar ali naquela lavoura deles ali, na plantação, né? De milho, na criação do gado. E um certo dia, seu Maneco está na porta, né? Da estância, do sítio ali, e ele avista homens. Avista homens vindo lá de longe. Aí ele fala com todo mundo: gente, mulheres, né? Corram, se escondam, vão para dentro do quarto. Eles pegam as armas, né? Seu Maneco, o seu escravo, e Antônio pega a arma também, né? Eles se armam ali e ficam esperando. Aí Ana pensa logo no filho Pedrinho, fica preocupada e já chama por Pedro. Então ela tem ideia, né? Ela e o escravo têm ideia de fugir, levar Eulália, mas a filha, Pedrinho e ela, né, pro fundo da estância, esconder atrás ali das plantações. Então é isso que elas fazem. Elas correm para lá e fogem, escondem-se ali. Então chega os castelhanos e pedem o dinheiro, todo o dinheiro da família. Então, seu Maneco fala que não tem dinheiro. E eles começam ali a pelear, como eles falam. Eles começam a tirar, a duelar. E ali toda a família de Ana é morta. O irmão, né? O escravo, o pai. E eles procuram por dinheiro. Eles pegam Ana e pedem ela que dê o dinheiro. Aí, porque a Ana fala que não sabe onde tem dinheiro, que não tem dinheiro, que só tem somente ali a casa, né?
e aquela plantação. Então, o que que aqueles homens fazem? Eles abusam de Ana. Ana é estuprada sucessivamente por todo aquele bando que está ali. Até que eles se cansam e deixam, pensando que Ana já está morta, eles deixam o corpo dela ali e vão embora, levando tudo. Eles quebram tudo, saqueiam a casa, quebram tudo que há lá, destroem totalmente a propriedade. E Ana se desfalece, ela perde, né, a consciência ali naquele momento e passado algum tempo ela acorda. Ela acorda e se depara com tudo aquilo, né? Mesmo toda machucada, ela ainda se lembra da cunhada Eulália, da sobrinha e do filho. Então, com o sol no rosto, ela sente somente o calor do sol no rosto. Ela lembra da família e olha para todos os lados e não vê ninguém vivo. Ela vê toda a família ali massacrada, o irmão, né, o pai. Mas ela se preocupa muito com o Pedrinho e com, né, sua cunhada e sua sobrinha que ficaram escondidos. Então ela sai, mesmo fraca, procurando, chamando por eles, chamando por Pedro, né, e pelo resto da família. Aí ela encontra Pedrinho, né, e a sua cunhada e sua sobrinha. Pedro pergunta o que aconteceu com a mãe. Ela não conta, né, só fala que ali não tem mais ninguém, que a família toda foi dizimada. E eles resolvem enterrar, né, os corpos dos seus entes ali. Ana, com a ajuda, né, de Eulália e de Pedrinho, enterram, fazem as covas ali, né, enterram seus parentes e ela coloca cruzes ali. Então, ela fica ali a esperar, esperando a noite, esperando alguém passar, porque como que duas mulheres, né, e duas crianças vão reconstruir sozinhas aquela estância? Até que um momento ela vê de longe como se fosse uma charrete, um carro de boi, né, vindo com algumas pessoas. Chega então Marciano Bezerra. Ele então pergunta para Ana o que aconteceu ali. E Ana conta que a estância foi saqueada, né, que toda sua família foi morta e que elas não tinham para onde ir. Então, Marciano Bezerra falou que perguntou se elas conheciam o Coronel Ricardo Amaral. Que o Coronel Ricardo Amaral, ele estava fundando uma cidade próxima ali do Rio Pardo e ali da Estância de Ana. Então, propõe a ele, né, a ir embora com ele ali, porque tinha ele, mais dois homens e algumas mulheres dentro dessa charrete. Então, o Marciano Bezerra conversa, né, com seus companheiros e fala: o que vocês acham da gente levar essas mulheres? Porque nós não podemos deixar elas aqui, né? Mulher com criança, elas são indefesas. Então, ele conversa com seus companheiros e eles decidem levar, né? Levar a Ana e sua família com eles. E é uma viagem muito longa, uma viagem muito sofrida também, porque eles não têm nada para comer ali, né? Estão a cavalo, Ana naquela situação, mas só que ela resolve ir. Ela, né, busca coragem e quer mudar sua vida, né? Quer uma coisa melhor, ela sabe que ela não pode ficar ali na estância sozinha, que é meio impossível, né? E vai embora com o Marciano Bezerra e aquelas pessoas que estão ali. A viagem dura 4 dias, 3 a 4 dias, né? É uma viagem muito difícil. Até que eles chegam ali no arraial, onde está sendo
fundada, né, uma pequena cidade pelo coronel Ricardo Amaral. Ricardo Amaral é um coronel que muito corajoso, né, que tem muitas peleias, muitas lutas. Ele luta contra os castelhanos, né, na invasão de terras, e ele recruta jovens ali, né, homens daquele povoado que está sendo formado ali, para guerrilhar contra os castelhanos, né? E o tempo vai passando, né? As mulheres ali daquele lugar ficam sozinhas, né? Porque os seus maridos vão guerrilhar com o coronel Ricardo Amaral, e o tempo passa. O Pedrinho vai crescendo cada dia mais, até que um dia Ana se vê sendo a parteira daquela comunidade. O tempo passa e vão nascendo crianças e eles chamam Ana. Ela pega a velha tesoura da mãe dela, que cortou um cordão umbilical do filho dela, e ela vai fazendo parto, né? Vendo nascer, vendo crescer, várias gerações ali, e Pedrinho também crescendo. Aí chega um dia que Pedro ele é chamado, né? Convocado, na verdade, para lutar, para pelear, como eles falam ali, na, na ali para o coronel Ricardo Amaral. Então, Ana fica muito desesperada, muito preocupada, porque ela não quer perder seu filho. Porque ela vê muitas mães que perdem seus filhos, né? Muitas mulheres que ficam viúvas, que perdem seus maridos. Então, ela vai atrás do coronel Ricardo Amaral, que a trata muito grosseiramente e fala com ela que o filho dela já é homem, que ele pode sim pelear, que ele pode sim lutar. Então Ana, muito triste, né, aceita que o filho vá. E ela dá um beijo na testa do seu filho, né, e ele vai embora para lutar ali, para guerrear. E o tempo passa naquele local e Ana à espera do seu filho, e ela sempre com esperança no coração de que Pedrinho vai voltar. Um dia, passado um bom tempo, 9 meses se passam, né, de guerra, e Ana fica esperando, né, a volta de seu filho, e com muito desejo que ele volte bem. Até que ela vê seu filho Pedrinho, né, vindo lá na frente. Então, ela recebe com muita alegria, com muita esperança, né, muito amor ali no coração, amor de mãe. E ela fica muito feliz ao ver que Pedro voltou bem da guerra. Então, passado mais um tempo, Pedrinho conhece uma moça, né, ali daquele povoado, e começa a namorar com aquela moça. E Ana espera que ele se case, né, para ter a sua família. E aí começa outra guerra. E ele novamente é convocado para lutar ali nessa nova guerra. Então, Ana, novamente preocupada, fica muito triste com a partida de seu filho. Então, ela fala aqui, Ana, na obra fala, Ana Terra tinha seus olhos secos, botou a mão no ombro do filho e falou, vai, meu filho, mas você volta sim. E como se tudo dependesse de Pedro, ela olhou bem nos olhos do filho e disse, Vosmecê precisa voltar. Pense nos seus filhos, na sua mulher, na sua lavoura. Os olhos de Pedro brilharam. Mãe, tome conta de tudo, nem precisa dizer. Chica Amaral e os soldados partiram numa madrugada para reunir-se nas missões às forças de Mena Barreto. Ana ficou a noite inteira em claro
E o novo povoado ficou quase deserto de homens. E outra vez as mulheres se puseram a esperar. E em certas noites, sentada junto do fogo ou da mesa, após o jantar, Ana Terra lembrava-se de coisas de sua vida passada. E quando o novo inverno chegou e o minuano começou a soprar, ela o recebeu, o inverno, ela o recebeu como um velho amigo resmungão, que gemendo cruzava por seu rancho sem parar e seguia campo afora. Ana Terra estava de tal maneira habituada ao vento que até parecia entender o que ele dizia. E nas noites de ventania, ela pensava principalmente em sepulturas e naqueles que tinham ido para outro mundo. Era como se eles chegassem um por um e ficassem ao redor dela, contando casos e perguntando pelos vivos. Era por isso que, muito mais tarde, sendo já mulher feita, ouvia dizer que quando ventava, noite de vento, noite de mortos. E assim termina, né, a história de Ana Terra. Oi, pessoal. Bom, vamos falar um pouco agora sobre os personagens da obra Ana Terra, né? É importante ressaltar que nessa obra são as mulheres ali que vão ganhar o papel principal, o papel de destaque, né? É como se fosse uma forma mesmo de ir contra os preceitos, né? A imposição que era imposta a elas na época, né? Então vamos analisar primeiramente a personagem principal, a Ana Terra, né? Ana Terra ela está colocada ali no centro de toda a obra, né? Logo na capa, o título faz menção a ela. E ela também ela demonstra ser o início e o fim de todo episódio importante que vai acontecer aí durante o enredo. Ela é descrita como uma jovem de 25 anos, de cabelos e olhos bem pretos, de uma pele bem clara, com uma boca carnuda e vermelha. Então ela é descrita como uma jovem muito bonita. Ela vai se revelando também muito forte, ao mesmo tempo que ela é muito solitária, ela é muito valente, ela tem muita esperança com seu futuro. Ela vai criando esperanças mesmo diante dos episódios mais tristes da sua vida, né? Com uma personalidade muito forte, com muita garra, ela vira realmente um verdadeiro símbolo ali da mulher gaúcha. E além de todas essas características marcantes, ela ela vai exprimir ali também a questão do desejo erótico da mulher, que era muito reprimido na época. E ela tem um forte papel, né, feminino, por sobreviver a todas as imposições que são colocadas a ela ali como mulher. Então ela sobrevive, por exemplo, à submissão, né, ao sexo masculino, ela sobrevive à repressão por ter engravidado de Pedro Missioneiro, ela sobrevive ao ataque ali quando ela é abusada pelos castelhanos, ela sobrevive até mesmo ao seu destino, que era uma saga de ser dona de casa, né, e tá ali para servir. Então ela contraria o seu destino e se torna autora ali da própria história. E, e com respeito aí essa esperança, essa valentia de Ana Terra, ela é interessante que ela se sente esperançosa, se sente entusiasmada diante até mesmo das maiores tragédias que ocorrem na vida dela, né? Como, por exemplo, quando os castelhanos invadem a sua residência, matam os familiares, saqueiam a sua casa, abusam dela. Diante de todo aquele sofrimento, ainda assim ela consegue ver ali uma luz no fim do túnel, ainda assim ela se sente esperançosa, porque para ela, a partir daquele momento, é que ela vai conseguir realmente a viver, ter independência, né? Há ainda também um detalhe muito importante com relação ao seu papel de parteira que ela adquire ali no final da história, né? Então, o seu papel de parteira, ele vai representar a vida, a esperança, a paz, né? Diante de um momento ali onde que havia somente guerras, havia somente morte.
Então, finalmente, a Ana vai representar todas aquelas mulheres ali, né, que não puderam escolher na vida, que não tiveram o direito de serem felizes, mulheres cujos papéis era de servidão e procriação. Vamos falar agora sobre o Pedro Missioneiro, né? Pedro Missioneiro também é outro personagem muito importante. Ele vai representar ali a continuidade da família Terra, é responsável, né, por engravidar a Ana Terra. E ele é descrito como um índio mestiço, de cabelos longos e pretos. No momento em que Pedro chega, né, à vida da família de Ana Terra, ele contradiz ali as características dos homens da família, né? Os homens eram muito toscos, eram muito agressivos, e o Pedro Missioneiro não, ele era muito brando, ele era muito prestativo, sabia tocar flauta. Então, assim, ele tinha muitas qualidades e ele era bom em tudo que ele fazia, até melhor do que os irmãos e do que o seu Maneco, o pai da Ana Terra, né? Então, de certa forma, os homens ali da família Terra, eles tinham uma mistura de fascinação por Pedro Missioneiro e um certo desprezo pelo preconceito dele ser índio, né? E achar que ele seria inferior. E é possível perceber também um certo simbolismo na flauta, no punhal de Pedro Missioneiro, né? Então, se a gente observar, por exemplo, a seguinte passagem onde o Pedro toca a flauta, é narrado o seguinte: o som do instrumento penetrou na terra. Outra passagem também, onde fala ali do momento em que guardado o punhal de Pedro Missioneiro é retirado da sua cintura e guardado numa gaveta. Então, tem a seguinte passagem: Ana, então, viu algo brilhar e Antônio foi na direção do olhar. O irmão dela foi na direção do olhar dela. Pegou o punhal e eles guardaram o punhal na gaveta com chave. Então, se a gente observar, a flauta e o punhal, ela vai simbolizar o órgão sexual masculino. Então, no momento, por exemplo, em que o punhal é retirado de Pedro Missioneiro e guardado na gaveta, é como se quisesse preservar a virgindade da Ana Terra. E é possível também questionar, né, por que a Ana Terra estava olhando ali para as partes íntimas de Pedro Missioneiro, né, onde estava localizado o punhal. Então simboliza também ali o homossexual masculino. O punhal também, ele vai representar a paternidade, né, e a ligação entre pai e filho. Então, o Pedro Missioneiro recebe o punhal, né, do seu considerado pai. No momento em que ele percebe que vai morrer, ele passa o punhal para Ana Terra, né? Ou seja, ela vai ter que fazer o papel de mãe e de pai, né? Ela vai ter que ficar responsável pela criação do filho. E mais tarde, quando Ana Terra já vê o filho Pedro Terra já crescido, ela transmite o punhal para ele também. Bom, vamos falar agora sobre o pai da Ana Terra, o Senhor Maneco. Ele é descrito como um homem direito, um homem de bem, mas ele era muito seco, ele era calado, ele tinha opinião muito forte, era só a opinião dele que prevalecia. E ele é descrito fisicamente com bigodes bem grossos, grisalhos, um corpo pesado e retaco, um homem que deitava à noite sem troca de roupa, cheirando a suor, a sangue, a carne crua, né? Maneco, ele não gostava da cidade. Sua vida era cuidar da terra, né? Maneco, então, ele vai representar o homem cheio de princípios, cheio de dogmas, machismo, preconceito, moral, né? Que luta e trabalha para crescer e para adquirir mais terras. Vamos falar agora sobre a Henriqueta, a mãe da Ana Terra, né? A Henriqueta, ela vai representar a submissão da mulher da época, né?
Ela vivia de cabeça baixa, ela nunca respondia ao seu marido, ao seu maneco. Ela nunca abria a boca, né? Sempre vivia ali caladinha, com um olhar muito triste, muito subordinada ao marido. E sua vida era cuidar da casa, cozinhar, né? Então a sua vida era cuidar ali do marido, dos filhos. Ela vivia também muito agoniada, porque eles viviam ali no fim do mundo, né? Ela tinha medo de que alguém invadisse o local, matasse a família. A morte de Henriqueta também, ela vai representar um certo alívio para Ana Terra, né? Que via a mãe ali sempre naquela labuta, e a morte representa para Ana Terra uma libertação mesmo da sua mãe, né? Que ela fala que pelo menos com a morte dela, ela vai poder agora descansar. Só que, porém, essa ideia dela mais tarde ela é contestada. No momento em que ela escuta à noite, ela passa a escutar todas as noites a roca da mãe dela fiando. Então ela acredita que o espírito da mãe dela, nem depois da morte, depois de tanto sofrimento, depois da morte, ela consegue descansar, né? Ainda assim ela volta todas as noites ali para trabalhar fiando ali na roca. Então a roca, ela vai assombrar também as futuras gerações da família Terra, e ela representa a labuta de todas as mulheres ali da família. Bom, vamos falar agora um pouco também sobre os irmãos de Ana Terra, né? Os irmãos Antônio e Horácio. Eles vão representar o papel do machismo, do machismo da época, né? Porque eles eram cheios de privilégios, de regalias, como por exemplo, a Ana Terra, ela só ficava trancada em casa, ela tinha que lavar, ela tinha que cozinhar, ajudar a mãe nos afazeres domésticos, e ela não podia sair de casa, ela ficava trancada ali dentro, sem ter contato com outras pessoas, do contrário de seus irmãos, que já iam para festas, iam para bailes, conheciam pessoas novas, eles iam para outras cidades onde eles conheceram a futura esposa deles, com as quais eles se casaram, né? Então, eles tinham uma liberdade que a Ana Terra não conhecia, né? Bom, e eles são descritos também como verdadeiros bichos, né? Tem uma passagem que diz o seguinte: Ana via os irmãos comendo e suando, as caras barbudas e reluzentes, a testa gotejando, as camisas empapadas, mas na cabeça da Ana soava uma flauta. Então, assim, você realmente tem a imagem daquele homem todo grotesco, que não ajuda dentro de casa, que explora das mulheres da casa, né? Em contrapartida, a Ana faz uma comparação entre os irmãos e o Pedro Missioneiro, né? Por terem ali características totalmente divergentes entre si. Por fim, Antônio e Horácio, eles vão simbolizar, na verdade, o retrato do homem sem modos, sem educação, o homem machista da época, rude, tosco, criado no meio do gado, no meio do mato, né? Pedro Terra. Pedro Terra é filho de Ana Terra, com o Pedro Missioneiro, né? E ele é descrito como a imagem do pai, porém o gênio do avô Maneco. Então, assim, ele era muito calado, assim como o avô Maneco, ele era muito calado, reconcentrado, teimoso, né? Bom, então Pedro Terra ele vai simbolizar como se fosse a conciliação mesmo entre o seu pai, o Pedro Missioneiro, com o seu avô Maneco. É como se finalmente ali houvesse a conciliação entre o pai dele e o avô, agora enraizados, né, num só homem que seria o Pedro Terra, a qual, no caso, daria continuidade ali à sina, né? O Pedro também ele vai simbolizar a miscigenação do índio com o português, né? Na obra de Érico Veríssimo, ele utiliza através da imagem de Pedro Terra para mostrar mesmo ali a origem do povo gaúcho. Marciano Bezerra. Bom, Marciano Bezerra, ele é o dono das carretas que vai ali socorrer, né, na terra
junto com seu filho, junto com seu cunhado e a filha dela. Logo em seguida, a invasão dos castelhanos na sua residência, onde ocorre ali o assassinato dos seus irmãos, dos escravos, do seu pai. Então, nesse momento de grande angústia, Marciano Terra passa ali na estradinha de frente para o terreno de Ana Terra, né, com sua carreta e algumas mulheres, e ele vai conduzir Ana, junto com seus familiares, até as terras do coronel Ricardo Amaral. E o caminho percorrido pelas carretas de Marciano Bezerra, que ora está em declínio, ora está numa subida muito árdua, ele vai representar o caminho tumultuoso que devia ser percorrido naquele momento de guerra, né? Marcado por confrontos, por derrotas, por vitórias, até que o passado fosse superado e um novo futuro pudesse ser ali estabelecido, né? Então, a viagem de Marciano Bezerra, ela simboliza ali a insegurança, né? É uma viagem bastante tumultuada, ocorre a morte da filha do Marciano Bezerra. Então, assim, ela vai representar realmente isso, a insegurança, a fuga, a esperança dos povos do Sul diante da acirrada disputa pela colonização gaúcha. Vamos analisar agora o coronel Ricardo Amaral, né? Era um homem muito rico, dono de muitas terras, tinha o objetivo de fundar uma vila, local para onde a Ana Terra se refugiou juntamente com o que restou da sua família, né? Depois do ataque dos castelhanos. O Ricardo Amaral, ele tinha grande prestígio com o governo, né? Então, ele tinha ali grande prestígio. E sempre que havia alguma guerra, ele era convocado para lutar na guerra juntamente com seus peões. Então, o papel desempenhado pelo coronel Ricardo Amaral dentro da obra é o papel, na verdade, ali do Estado. Ou seja, ele representa ali um poder regulador, né? Então, ele vai tentar impor a sua vontade em prol do crescimento ali daquela pequena civilização, né? Que logo depois se tornará uma cidade. Então, ele vai representar, na verdade, ali o papel do governo. E ele também vai representar a questão do machismo, assim como os irmãos da Ana, como o pai, também vai representar a questão do machismo, né? E o preconceito também da época, né? Para Ricardo, o trabalho, por exemplo, o manual, deveria ser executado somente pelas mulheres ou por escravos, né? O papel do homem ali para ele era simplesmente estar com uma espada, com uma arma na mão, né? E ele tinha um ditado que era o seguinte: mulher, arma e cavalo de andar, nada de emprestar. Só que em contrapartida, né, é narrado ali que muitas vezes ele mesmo tomara emprestado a mulher de outros homens. Então, gerando uma contradição. E os castelhanos, vamos falar agora dos castelhanos. Os castelhanos, eles tentavam dominar as terras, né? Eles surgiam em bandos, saqueando as casas, estuprando as mulheres, roubando gado, matando, né? Os castelhanos vão representar ali a incessante disputa territorial entre os portugueses e os espanhóis, marcada ali por grande sofrimento e derramamento de sangue. Bom, vamos falar agora da Eulália e da Rosinha, né? Rosinha é filha de Eulália com o irmão de Ana Terra, Antônio Terra, né? Irmão que foi assassinado naquela emboscada dos castelhanos. E nesse momento onde ocorre a morte do marido, a Eulália, ela se vê desamparada, sozinha, e acaba se casando novamente com um velho homem daquele novo vilarejo, para onde elas fugiram ali com a carreta, né? E ela acaba casando com esse homem bem mais velho do que ela, com o principal objetivo mesmo de garantir a sobrevivência dela e da filha. Arminda Melo.
A Arminda Melo, ela é a esposa do Pedro Terra, né, o filho ali da Ana Terra. E ela representa, dentro da obra, o sofrimento das mulheres da época, né, à mercê da sorte, da solidão, do eterno sentimento de esperança e de espera sem fim pelos maridos, pelos filhos. Então, mais para o final da história, vão acontecer diversas guerras onde o filho de Ana Terra, Pedro, ele é convocado. E nesse momento, a Arminda Melo, juntamente com a mãe, ela se vê em bastante desespero, bastante aflição, no momento que ela aguarda ali a chegada do marido, e o tempo não passa, e ela naquele sofrimento, já com 2 filhos pequenos, né? Chico Amaral. Chico Amaral, ele é filho de Ricardo Amaral, né? Ele herda a função administradora do pai, logo que o seu pai morre. Na primeira guerra, onde o Pedro Terra é convocado, então, na passagem ele morre nos braços do filho, né, do Chico Amaral. Então, o Chico Amaral, ele fica responsável pela concretização do sonho do pai, que era fundar ali, fazer daquela vila onde na Terra se refugiou, uma cidade, né? Então, ele dá continuidade ao objetivo do seu pai. Bom, e ainda tratando-se ali dos personagens, a obra ela vai trazer um forte elemento, né, como representação também de um personagem que é o vento, né? O vento, então, ele tem um papel ali fundamental na obra, né? Ele abre e fecha todos os episódios, né? Ele permeia todas as páginas, ele é enunciador ali dos presságios, né? Então, o enredo ele descreve que a Ana Terra quase que podia pressentir o que o vento dizia para ela, né? Ela tinha um ditado que sempre que iria acontecer alguma coisa importante na sua vida, estava ventando. Então, o vento, ele tem uma relação muito forte ali, ele é metaforizado, na verdade, na narrativa, né? E exprime ali um misto de mistério, de medo, de morte, né? Ele simboliza também a voz do tempo, né? Esse tempo que não para de passar, longas esperas, uma solidão sem fim, né? E o vento também vai expressar essa dor de viver por longas esperas, em meio a guerras. Então, o vento, ele vai implicar ali, né, diversas características, como a simbolização ali da agitação da vida daqueles personagens, da instabilidade que eles viviam, da inconstância das suas vidas, né? O vento, então, ele surge como no papel de avisar, né? De relatar ali, de anunciar algo importante que está para acontecer. Bom, vamos falar um pouco então sobre o autor Érico Veríssimo, né? Érico Veríssimo nasceu em 17 de dezembro de 1905. Ele era filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e Abigail Lopes, né? Então, ele foi fruto ali de uma família muito rica, uma família muito tradicional, mas que, porém, acaba perdendo toda a sua riqueza. Érico Veríssimo, já com 13 anos, ele já lia muitos autores nacionais, como Aloysio Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo, né? Além de autores nacionais, também ele lia muitos autores estrangeiros. Então, era ali uma criança, né, que gostava muito mesmo da leitura. E já em 1920, ele foi para Porto Alegre, né, para estudar no Colégio Cruzeiro do Sul, mas ele acaba não completando o curso dele e volta, né, para Cruz Alta. Em seguida, ele passa a trabalhar no Banco Nacional, né, do Comércio, e acaba se tornando sócio de uma farmácia, né?
Para completar a renda ali, ele dava aulas também de literatura e de inglês. E no ano de 1929, ele inicia os seus primeiros escritos de contos para revistas, jornais, que em 1930 a farmácia, onde ele era sócio, acabou entrando em falência e em seguida ele casa-se, né, com a Mafalda, com quem tem 2 filhos. Após o casamento, o Érico Veríssimo ele vai morar definitivamente em Porto Alegre e lá ele é contratado como secretário, pelo cargo de secretário, né, de uma redação da revista Globo. Então, ele acaba convivendo com escritores renomados, né? Então, ali ele realmente se encontra no seu ambiente de trabalho. Já em 1932, ele acaba sendo promovido a diretor da revista Globo e começa a atuar ali no departamento de editorial da livraria da Rede Globo, né? Ele é um autor que faz parte, é muito importante ali no segundo tempo do modernismo, né? De 1930 ali a 1940, onde a literatura ela vai trazer uma reflexão, né, sobre os problemas sociais. No ano de 1932, Érico Veríssimo publica o seu conto Fantoche, né? Sendo esse conto a sua estreia na literatura. E a sua primeira fase, né, foi a preocupação, na verdade, com a ética e a vida urbana, né? Então, a principal preocupação dele ali no princípio da criação das suas obras era ali com realmente a vida em sociedade, né? E já numa segunda fase ali da sua vida, Érico Veríssimo, ele parte para uma investigação completa ali do passado histórico, né, do Rio Grande do Sul. Ponto de partida também que ele toma para criando a obra Ana Terra, né? Bom, a obra Ana Terra ela faz parte de uma trilogia, né? O Tempo e o Vento. Então, a trilogia ela é composta por 3 romances, né? Que traz um vasto texto épico, né? Onde vai ali abordar sobre famílias gaúchas, né? Sobre o drama também das famílias dos primeiros gaúchos, a questão do sistema político do século XX, né? E no ano de 1941, Érico Veríssimo, ele vai para os Estados Unidos, né? A convite do Departamento do Estado americano. E ele, com medo da ditadura imposta ali pelo governo de Getúlio Vargas, ele vai lecionar, né, a licenciatura brasileira na Universidade da Califórnia e acaba ocupando lá o posto de diretor do Departamento de Assuntos Culturais. E então, no ano de 1969, a casa onde ele nasceu se transforma em um museu e a sua obra Música ao Longe, ele acaba recebendo um prêmio, né? E assim como a obra Caminhos Cruzados também, que gratifica ele com o prêmio Graça Aranha, né? No ano de 1973, ele escreve o seu primeiro volume da trilogia da autobiografia Solo de Clarineta, só que ele acaba não completando esse volume. Bom, ele falece, né, em Porto Alegre, no dia 28 de novembro de 1935. E, finalmente, Érico Veríssimo, ele foi um autor, assim,
de extrema importância para a divulgação da sociedade da época com relação à colonização ali do Rio Grande do Sul, né, do sul do Brasil, para conhecimento de todos com relação à cultura, aos dogmas da época. Então, as obras de Érico Veríssimo vão relatar por meio de todo um contexto narrativo o início da colonização do Rio Grande do Sul, com todas as suas tramas, com toda a sua saga, né, de forma bastante profunda. Bom, agora falando também um pouco sobre a linguagem empregada na Obra na Terra, é possível notarmos que a linguagem é bastante popular, é bastante regional, né? Érico Veríssimo, ele reproduz nas falas os sotaques dos mestiços da região, da época, né? Com certas influências ali também do espanhol, das línguas indígenas. Na obra de Érico Veríssimo, é interessante que o autor ele procura reproduzir traços ali da mestiçagem, né, linguística da região, as influências do espanhol, e outra questão também é com relação ali aos vários tipos de sotaques e termos regionais de palavras diferentes, mas numa totalidade a obra ela tem um linguajar assim de fácil entendimento. Algumas palavras realmente é preciso dar uma pesquisada para entender, mas o linguajar é um linguajar muito fácil, ele caracteriza muito cada momento ali, né? Ele é bem detalhista, você entende perfeitamente o sentimento que ele está querendo expressar, a ocasião que ele tá narrando. Você entende com perfeição ali cada momento, cada sentimento, cada episódio que ele vai demonstrando através ali do enredo. Mas a linguagem empregada na obra é uma linguagem que utiliza, sim, termos variados aí de um linguajar ali bastante vasto, mas de uma maneira geral é uma linguagem de fácil entendimento, né? Uma obra de fácil entendimento e interpretação. Então, a história é contada em terceira pessoa. O narrador é onisciente, ele sabe os pensamentos dos personagens, as ações de cada um deles, ele sabe os sentimentos de cada um. O tempo da narrativa é ulterior. O que é ulterior? Fala de algo que ainda vai acontecer no futuro, né? Conta dos fatos do passado também, mas também conta do que ainda vai acontecer com a Ana. A narrativa segue uma ordem cronológica, né? Mas também em alguns momentos expressam lembranças dos personagens, lembranças de aspectos afetivos da Ana, aspectos regionais de quando ela ainda morava lá, né, no interior. A narrativa conta a trajetória de vida da Ana Terra desde a sua juventude até a sua velhice. Então conta tudo, né? Conta o caso amoroso que ela teve com o índio, né? O índio Pedro. Depois, lá na frente, aí já vai contar de uma família, né? Que vai ser formada, que é a terra Cambará, a família. E na obra tem dois espaços importantes. Primeiro é a estância do pai de Ana, onde tinha o rancho da família, que serviu de cenário para o amor dela com o índio. O segundo é o povoado, que caracteriza a civilização, porque nesse rancho, a Ana, eles trabalhavam muito trabalhava com agricultura, né, plantando as coisas, isso. E depois, nessa civilização, né, onde que é esse povoado, vai ser onde que ela vai morar com Pedro e ter sua família e vai ficar lá até ela morrer.
Oi, gente, nós vamos falar aqui dos elementos simbólicos na obra do Érico Veríssimo, Ana Terra. O Érico Veríssimo, ele tem uma carga muito grande de objetos que tem uma simbologia forte e que às vezes tem até algum desvio numa função. E eu separei alguns aqui que eu acho que a gente deve levar em consideração. O primeiro que eu peguei que assim que eu achei mais importante, que é o tempo, ele inclusive ele faz parte do título do livro, porque o Ana Terra ele é um romance que foi tirado de uma trilogia que é O Tempo e o Vento. Então eu pensei em começar pelo título mesmo. O tempo dentro da obra ele tem uma marca importante porque ele não só representa o tempo, a passagem do tempo em si, ou o apego dos personagens com o passado, com as coisas que passaram, mas ele representa também a evolução dos personagens. Tanto que a gente começa a história conhecendo a Ana, apesar de forte, e uma personagem completamente diferente das mulheres da sua época, ela é bem à frente do seu tempo, mas ela tem uma evolução muito importante ao longo da história e que fica marcado por esse tempo. E outra coisa interessante que a gente deve levar pelo tempo é que o tempo também ele é marcado pelas estações de acordo com as emoções da personagem. Por exemplo, a gente começa pela primavera. A Ana, ela conhece no caso, o Pedro, né, que vai ser o amor dela. Ela conhece ele na primavera, aí com essa passagem de tempo, no verão ela se entrega a ele. Quando chega no outono, ela descobre a gravidez, porque foi marcada assim a passagem de tempo. E no inverno acontece dela ganhar o Pedrinho, né, o filho, e ela perceber ali a dificuldade que vai ser diante a vida dela, levando em consideração que agora ela é uma mãe solteira. Isso a gente está pensando no ponto de vista do tempo. Outra simbologia importante dentro da obra, que também veio a partir do título, é o vento. O vento, ele pode ser considerado como personagem, mas ele tem uma simbologia dentro da obra, porque o vento, ele também tem a marcação de acontecimentos que envolve, ora, ou quando ele está em ventania, a gente sabe que alguma coisa está para acontecer, alguma coisa importante, e ele passa cantando pela estância da família Terra, e então ele tem essa simbologia de que algo vai acontecer. Sempre que o vento ele se apresenta de maneira assim, agitada, a gente sabe que algo importante ou está acontecendo ou algo vai acontecer. E quando a gente percebe que está aquele clima monótono, né, que o vento está ali, aquela brisa devagar, a gente percebe também a passagem dos dias ali como que nada realmente está acontecendo de importante. Então, a simbologia do vento é como se fosse um prenúncio, principalmente quando ele está como ventania, agitado, a gente sabe que é um prenúncio de algum acontecimento. Agora vamos pegar em consideração objetos utilizados dentro da obra que tem uma grande representatividade. O primeiro objeto que eu separei foi a roca de fiar. A roca de fiar, ela veio de várias gerações das mulheres, é um instrumento de trabalho das mulheres, e inclusive está dentro de todas as gerações da família da Ana, desde as primeiras mulheres, e ela representa ali realmente a continuidade da linhagem das mulheres, que isso pode ser percebido até depois do romance, na continuação do livro mesmo, da trilogia do Tempo e o Vento.
e ele representa realmente é o trabalho da mulher dentro da obra e a continuidade dessa linhagem feminina. Tanto que tem uma passagem dentro da obra que, logo depois que a mãe da Ana morre, ela tá deitada com o Pedrinho e eles escutam um barulho e ele fala: olha, mãe, a avó veio para rocafiar. E na mesma hora a Ana pensa que, mesmo morta, a mãe dela, ela veio ali trabalhar, colocar desse jeito dentro da obra. E então a gente percebe também como o sentimento da Ana ligado a essa ferramenta, a esse instrumento de trabalho, com uma carga de quase de uma escravidão mesmo das mulheres, porque a mulher dentro da obra, inclusive dentro da sociedade daquela época, ela servia ali mesmo, era como para servir a família. É só o trabalho doméstico e, quando necessário, ir para o campo. Outro instrumento importante que separou, que também primeiramente é ligado a Henriqueta, a mãe da Ana, que é a tesoura de podar. A tesoura de podar, ela marca a importância pelo nascimento do Pedrinho, né? A Henriqueta, ela faz o parto do Pedrinho com a tesoura de podar. E a Ana, ela pega essa tesoura depois que os castelhanos invadem a estância da família e matam todos, ela vai embora para outra vida. Ela leva, um dos instrumentos que ela leva é a tesoura de podar. E a tesoura de podar ela levou e ela se tornou parteira no povoado onde que ela reconstruiu a vida dela com a cunhada, né, a sobrinha e o filho, e ela ficou conhecida como uma parteira da região ali. Ela fez diversos partos, a maioria das crianças, eu acredito que quase todas as crianças que nasciam era ela que fazia o parto. E é importante a metáfora que está dentro dessa tesoura, porque a Ana, com esse instrumento, ela trazia vida nessa época, num contexto da trama que é só envolvido de guerra e morte. Então, assim, apesar que a vida dela é constituída assim de muita morte no enredo, ao redor dela, muita tristeza, tá ali a tesoura como representando a continuidade da vida. Essa é a metáfora dentro da obra, inclusive. Pela tesoura. Vamos dar pausa. Outro instrumento muito importante dentro da obra que a gente pode perceber pela simbologia é o punhal. O punhal ele aparece primeiramente com o Pedro, né, o missioneiro. Quando ele está ferido, ele é resgatado pela família. A princípio, o pai da Ana, ele inclusive fica com medo por ser um desconhecido e esconde o punhal dele, e muito ao longo depois da história que ele consegue ter o punhal de volta. Esse punhal dentro da obra, ele representa morte, ele representa a guerra, ele representa uma ferramenta, tanto que a família ela fica com medo, né, de ter um instrumento assim na mão de um desconhecido. Mas na mesma hora ele também representa a continuidade do Pedro. Porque depois, ao longo da história, mais pra frente, quando o Pedrinho já tá mais... ele tá maiorzinho, o filho do Pedro, ele encontra o punhal e fica com o punhal pra ele. E toma posse desse punhal. Então a gente percebe que é um instrumento do pai, a lembrança é como se fosse uma herança, né? É a lembrança que ele tem do pai dele. Apesar que ele não sabe direito a história, o que foi que fizeram com o pai dele, mas a gente vê ali a representação da continuidade dessa linhagem, a linhagem do Pedro missioneiro. Outro símbolo importante dentro da obra, que tem a ver inclusive com a religiosidade da Ana, é o crucifixo. O crucifixo, ele aparece em situações em que a mãe da Ana, ou a mãe da Ana, quando eles tinham medo que alguma coisa fosse acontecer, quando a Ana, a família dela, é atacada pelos castelhanos, né? Eles invadem a estância,
ela se apega ao crucifixo, abraça ele chorando. Então a gente percebe que esse crucifixo dentro da obra, ele representa o medo, porque todas as vezes que eles chegam para perto desse crucifixo, como objeto realmente de proteção, eles estão com medo, a crença de que fazendo ali a oração, rezando, pedindo a Deus proteção, que Deus pudesse ouvir as preces deles, é também uma das lembranças, dos objetos que a Ana leva para começar a sua vida. Então, são poucas as coisas que ela pega, que ela consegue, que sobrou, né? Depois da invasão dos castelhanos, ela é o crucifixo, é uma das poucas coisas, e ele representa então que no início da vida dela, dessa nova vida que a gente espera, né? Que a gente imagina que, pelo menos que ela ali na vida dela só aconteceu coisa ruim, então o que vier ali pra frente, a gente imagina que vai ser melhor. Ela leva esse crucifixo para essa representação de que se algo for ruim acontecer, ela tem ali a crença e a proteção. E a gente consegue perceber também que ao longo da trama, esse crucifixo, ele vai deixando de aparecer. Então a gente imagina que, a gente não imagina, a gente percebe que as dificuldades elas vão diminuindo, elas vão sendo superadas, porque o crucifixo ele só aparece no momento que é necessário. As carretas, que também é uma simbologia dentro da obra, logo quando a Ana, quando passa, né, a noite que eles são invadidos, muitas das simbologias dos objetos é nessa invasão. Por que na invasão dos castelhanos? Porque é um ápice da história que mostra uma mudança do espaço, uma mudança de atitude, é uma mudança na vida dos personagens que ficaram e muda todo o rumo da história. Então muitas das coisas acontecem ali, após essa invasão. Então logo quando é invadido e quando o outro dia amanhece, a Ana vê as carretas chegando e ela se entende, né, com os carreteiros. E ela percebe, então, as carretas dentro da obra, ele tem o sinal de passagem mesmo para uma vida nova, de esperança. A gente acredita, então, que é o que ela sempre quis. Ela sempre quis sair dali, ela nunca teve oportunidade de sair daquelas terras, daquele fim de mundo. Então, as carretas representam isso. É a passagem dela para uma vida nova. E tem uma simbologia que eu separei, que não tem assim, tanta carga emocional como as outras, mas que também é interessante de ressaltar, que são as botas do Coronel Amaral. Quando a Ana ela vai com Pedro, com o Pedrinho, filho dela, para esse novo povoado, que depois é nomeado como Santa Fé, logo quando chega o coronel, ele olha para o coronel e fala das botas pretas do coronel que se esticam até o joelho. Aquelas botas de couro que realmente só os coronéis que tinham. E ele tem medo das botas. Numa outra situação, a Ana ela vai conversar com o coronel para pedir para o Pedro não ir para a guerra, né, para defender o filho, proteger o filho. Fala de novo das botas, porque numa situação que ela pede ajuda, ela conversa com o coronel ele não aceita, né, ele humilha ela dentro da casa dele, inclusive já está tudo preparando para a guerra, e ela sente vontade de brigar com o coronel e é ressaltado de novo essas botas. As botas pretas a acovardava, foi assim que foi escrito no livro. E numa outra situação também, o Pedrinho, já rapaz, já moço, ele fala de novo das botas, que mesmo criança, ele tinha, já rapaz, ele lembrava das botas e do sentimento que tinha de medo. Então, essas botas, ela representa ali o poder do coronel sobre
os trabalhadores, sobre as outras pessoas, porque na verdade realmente só quem tinha essas botas eram os poderosos. E o Pedrinho enxergava as botas como se fosse um bicho subindo pelas pernas do coronel. Então essas botas, apesar de, né, ser um objeto assim que ele, às vezes a gente passa por despercebido, né, as botas dele, mas ele solta um sentimento diferente nos personagens quando ele é citado. Por isso que eu achei interessante ressaltar. Obrigada. Agora nós vamos falar da crítica social presente na obra de Ana Terra. O Érico Veríssimo, ele quis falar das relações de poder. Primeira relação de poder do pai com os filhos, ele que determina as escolhas dos filhos, inclusive futuramente para casamento. A gente vê que os filhos eles pedem aprovação, os homens, e quando rapazes, por diversas vezes eles querem fazer algumas escolhas, como mudar a vida deles, sair dali, seguir junto com as tropas de guerra, o pai não deixa, ele coloca como uma coisa sem sentido e mostra a importância dos filhos ficarem ali no campo trabalhando com ele. Então os filhos eles não têm voz de escolher, pelo menos até um certo ponto, para poder fazer as escolhas da vida deles. E mais forte ainda esse patriarcalismo a gente vê relacionado com a Ana, né, a Ana Terra, que ela se vê ali isolada, ela não pode ir a lugar nenhum, ela não vai às cidades vizinhas com os irmãos quando eles vão, ela pede e não vão, ela tá mesmo voltada só para o trabalho. E a gente percebe que, inclusive, casamento são os pais que escolhem, como era de costume da sociedade da época. Então a gente se depara que a Ana ela se vê muito perdida por isso, porque ela tem as vontades dela, os desejos dela, e ela não pode viver nada disso por causa das escolhas do desejo do pai. É o pai que determina tudo dentro da história. E outra relação de poder importante dentro da obra é o poderio dos coronéis. Inclusive a gente vê que a vontade dos coronéis dentro da obra, os donos de terra, eles conseguem muito apoio político por causa disso, e a gente percebe que muito das guerras e das escolhas políticas são à mercê das vontades dos coronéis. Quando eles percebem suas terras invadidas ou em perigo, eles pedem a ajuda do governo, no caso dos representantes, e convocam todos os homens, né, para as guerras. E a gente percebe que os homens eles não têm direito de escolha. Por todas as vezes que um coronel chamar e mandar ir para a guerra para proteger as terras deles, eles são obrigados a ir. E a gente percebe isso ao longo de toda a história, né? No início da obra, os filhos do Maneco, eles viviam muito afastados e viviam por conta deles, então não tinham como eles... E nas terras deles, né? A terra era do pai da Ana, então eles não sofriam essa subjugação de coronéis. Mas como a Ana ela vivia num pedaço de terra do Coronel Amaral, então todas as vezes que ele precisou defender as terras, ela se viu obrigada a mandar o Pedrinho, filho dela, contra a vontade, né, para a guerra, para proteger à mercê da vontade do coronel. Pronto. Agora a gente vai falar sobre os fatos históricos e o contexto histórico que aconteceu relacionado à obra da Ana Terra e como que isso pôde modificar a vida dos personagens. A gente pode começar pelo fim das missões, que eram as missões jesuíticas. Eram as 7 missões, né? Que eram os padres ensinando os índios. Teve uma aliança em 1756 com a França, com a Espanha e com a coroa portuguesa, que eles decidiram acabar com essas missões e dizimaram os índios.
Com isso, um dos personagens importantes, que é o Pedro Missioneiro, par romântico da Ana Terra, ele foge e se junta aos soldados da corte portuguesa. E mais pra frente ele é atacado por desertores. Isso ocorre em 1756, o fim dessas missões, onde ele muda o seu curso e se junta aos soldados. Ao longo desse tempo ocorrem várias disputas de terras entre a coroa portuguesa, tentando defender as terras aqui no sul do Brasil, com a Espanha, os castelhanos. E em 1761 ocorre o Tratado de El Pardo, quando eles decidem que as colônias iriam ser devolvidas, e em sinal de paz, as casas que tivessem fora das divisórias, né, das divisões territoriais, seriam destruídas, as casas dos colonos. Nesse período continua havendo disputa de terras entre a Espanha e Portugal, e por causa disso a Santa Catarina ela é invadida entre esse tempo. Santa Catarina ela é invadida e é tomada pela Espanha até 1700. Só um minutinho. Até 1777, onde no Tratado de Santo Ildefonso, a Santa Catarina é devolvida para Portugal. E depois entre esse prazo de 1761 a 1777, a gente vê esses tratados pela disputa dessas terras entre Portugal e a Espanha. Só que o livro, a história, se passa de 1777 em diante, até 1811. Então isso tudo foi o que ocorreu, foram essas guerras e esses tratados que ocorreram antes do tempo cronológico, vamos dizer assim, da história, para a gente situar o que acontecia ali no sul do país e entender essas disputas entre Portugal e a Espanha. Então, mesmo com todos esses tratados e essas alianças que foram tentando ser feitas, né, pelo rei de Portugal, a coroa portuguesa, e na Espanha, não resolveu. Por diversas vezes houveram os combates, né? E a partir, mesmo com esses acontecimentos, essas situações de paz, a gente percebe que ao longo da trama não há de fato uma guerra declarada entre a Espanha e Portugal durante esse período da história. Na verdade, o que acontece? São alguns espanhóis, no caso, tentando bater de frente com os colonos, né, com os donos das terras, tentando realmente invadir. Não é nada assim de grande proporção, mas são inclusive desertores são também inclusive alguns desertores do Brasil, tanto que na história a gente percebe que foi por eles que o Pedro Missioneiro foi atacado. E mais pra frente a gente vê o Tratado de Badajoz, que ocorre em 1801. Esse Tratado de Badajoz, a França era aliada da Espanha. E Portugal, ela tinha uma aliança com a Grã-Bretanha. E aí ela abria os portos do Brasil para poder ajudar, para poder comercializar com a Grã-Bretanha. Nisso, a França pedindo ajuda para a Espanha, porque estava atrapalhando o comércio, né, dos navios. Naquela época era tudo por navio. Ele pediu ajuda e fez um acordo para poder entrar em guerra mesmo, em ataque com Portugal. Portugal se viu
com medo, recuado pelo tamanho do exército. Na situação ele realmente não tinha como defender as terras dele. Aí ele fez um acordo e fechou os portos para a Grã-Bretanha e para poder organizar essa situação aí do comércio pelos navios. A gente percebe então que era muito tumultuado, era um contexto cheio de carga negativa, né, de guerras que ocorre dentro da história, e ela vai ainda muitas guerras à frente, porque a continuação, Ana, realmente é só um capítulo, e a gente consegue perceber então que todas as guerras que foi chamado os homens para lutar, até lá em Santa Fé, pelo coronel Amaral, são situações onde a coroa portuguesa chamava, né, no caso, quem estava os representantes do poder aqui no país, chamavam para poder defender o Rio Grande do Sul, para não deixar a Espanha tomar as terras. Volta e meia eles tentavam aumentar essas divisões territoriais, mas os soldados não deixavam, e isso acabava em morte dos dois lados, mas acabava que os portugueses, né, aqui no Brasil, conseguiam defender as suas terras. Como dizia minha avó na terra, noite de vento, noite de mortos. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Uma geração vai, outra geração vem, porém a terra para sempre permanece.